Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao nosso canal para edificar. Hoje eu tenho uma palavra que faz lembrar um pouco da minha infância e vocês talvez tenham ouvido falar nessa expressão, paciência de Jó. Quando eu era garoto, algumas pessoas falavam para mim assim, ou comentavam, né, ao redor, olha como ele é paciente, meu Deus, olha, ele tem a paciência de Jó. E hoje, já na fase adulta, ainda ouço muitas pessoas falando, não de mim, mas comentários de alguém e diz assim, fulano de tal tem a paciência de Jó, porque é uma pessoa calma, uma pessoa serena, uma pessoa tranquila. Só que há pouco tempo, estávamos reunidos, os professores da Escola Bíblica Dominical, e a gente chegou à seguinte conclusão. A passagem da Bíblia que fala da paciência de Jó não está falando dessa tranquilidade que a pessoa pode emanar. Tem outro sentido. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida, Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Só que pesquisando, a gente descobre algumas outras coisas. Né? É sempre bom pesquisar. E no original, você vai ver que a palavra paciência e a palavra perseverança, muitas vezes elas são intercambiáveis. Ou seja, você pode usar tanto uma quanto a outra com o mesmo sentido. Obviamente, os dois no sentido de perseverança ou capacidade de suportar aflições, capacidade de passar em meio a dificuldades. E se a gente conhece a história de Jó, vai entender que a Bíblia ela não narra eventos ou a própria história de vida de Jó como aquela pessoa tranquila, calma. Não é isso. A história de Jó é uma história de aflição, uma história de provação, uma história de fé, de confiança no Redentor que vive para sempre. Então, Jó, ele passou por sofrimentos, mas foi capaz de suportar. Eu vou ler esse mesmo texto na King James atualizada, que diz assim: irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que a solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Então aqui ele fala, quando fala se referindo aos profetas, fala paciência e perseverança em meio a aflições. E aí logo em seguida ele fala do exemplo de Jó. Ele associa a vida de Jó com essa vida de perseverança em meio às aflições. Então não tem a ver com tranquilidade. Não tem a ver com serenidade, com aquela tranquilidade, aquela paz que emana da pessoa e contagia todo mundo. Não é isso. Claro que isso é uma virtude, isso é bom. É bom ser paciente, é bom esperar tranquilamente no Senhor, mas não é essa virtude que é valorizada nessa passagem de Tiago. Tiago cita o personagem bíblico Jó, que existiu de fato. Alguns pensam que, não, foi uma história. O personagem Jó existiu de fato. E a história de Jó foi um fato que traz uma lição muito importante. Não vou explorar esse texto dessa passagem, que o livro de Jó é extenso, com muitas experiências, mas o que eu só queria trazer para nosso esclarecimento é isso. Agora, para nós, para que serve sabermos qual foi a paciência de Jó? Eu vou ler também outra tradução, para nós vermos aqui a palavra perseverança, no caso de Jó, em vez de paciência, certo? Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, o que nós percebemos lendo diferentes traduções da Bíblia e conhecendo a história de Jó e conhecendo o assunto do capítulo
5 de Tiago, pelo menos uma parte dele, a gente vê que ele está tratando de perseverança. Ele fala antes sobre a paciência do lavrador, mas também no sentido de perseverança. Quem planta, ele é paciente, mas ele também é perseverante. Por quê? Porque ele não desiste daquilo que ele plantou. Nós também não devemos desistir do que plantamos, do que semeamos, porque estamos semeando no Senhor, estamos plantando no Senhor, estamos esperando perseverantemente a resposta de Deus. No caso de Jó, ele diz: ouvistes qual foi a perseverança de Jó e qual foi a solução que Deus trouxe para ele. Então, que tenhamos, meus irmãos, a mesma paciência de Jó no sentido de perseverança. E também tenhamos a mesma perseverança que Jó teve em meio às aflições. Se formos contar, talvez algum caso ou outro, mas a grande maioria de nós não está passando pelo que Jó passou. A maioria não está passando pelas aflições que Jó passou, pelas provações a que ele foi submetido. Então, não desanime. Pense que o que você está passando é pequeno diante da grandeza que o Senhor tem para revelar. É o que diz lá em Romanos 8,18. E as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Espere no Senhor com paciência, como diz o salmista, mas espere perseverantemente. É o que ele espera de cada um de nós. A paciência, no sentido de serenidade, como eu disse antes, é uma boa virtude, ótima virtude. Mas o texto de Tiago está falando de perseverança. E é isso que Deus quer de mim e você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.